Então, olha só. Então, lembrando que nós temos aí um conceito de ato administrativo. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, ato administrativo, então, é a declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei sobre o regime jurídico de direito público e sujeito ao controle pelo poder público. Então, nós vamos ver que existem diferenças entre atos administrativos e atos da administração. E é muito importante que vocês consigam diferenciar isso. Então, a primeira coisa que você tem que saber em relação aos atos administrativos, que é o que nos interessa... Sidney, desliga seu microfone aí, cara, tá dando eco. Que é o que nos interessa, o ato administrativo. Primeira coisa, o que tem que existir? Tem que existir uma manifestação de vontade da autoridade competente. Esse ato ele tem que ser praticado pela administração pública ou por quem lhe faça as vezes. O regime jurídico vai ser um regime de direito público, então a gente precisa lembrar que todos aqueles princípios que nós estudamos, o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também aqueles princípios implícitos que a gente já estudou, todos eles devem ser observados quando há uma prática de um ato administrativo. Por isso, ele é regido pelo regime de direito público. Então, existem prerrogativas que são em relação particular. E a submissão total ao controle judicial. Todo ato administrativo que é praticado pelo administrador, ele está sujeito à apreciação pelo Poder Judiciário. A gente já conversou sobre o princípio da indisponibilidade da jurisdição. É um direito e garantia constitucional. Então, qualquer ato que seja praticado, ato administrativo que seja praticado pelo administrador, se nós entendermos e reconhecermos esse ato como ilegal ou ilegítimo, nós podemos estar levando isso ao Poder Judiciário, para que o Judiciário, então, se entender que esse ato ele é ilegítimo ou ilegal, ele invalide, ele anule esse ato. Então, é perfeitamente possível que esse ato administrativo seja revisto, seja controlado pelo Poder Judiciário. Diferenças, isso é uma coisa que cai muito em prova de concurso e OAB também. Qual a diferença de fato administrativo, ato da administração e ato administrativo? Olha só, então presta atenção que nós temos 3 conceitos diferentes. Nós temos fato administrativo, ato administrativo e atos da administração. Reparem que são 3 coisas completamente diferentes. Fato administrativo, para algumas bancas de concurso, é sinônimo de atos materiais. Tá? É uma prestação, na verdade, concreta de serviços. É um meio de execução. Por exemplo, poda de árvores, varrição, o ato de varrer as ruas. Isso tudo pode ser considerado a construção de uma parede na administração, a realização de um serviço. São atos que eles não têm manifestação de vontade do administrador. É um ato meramente executório. Então, a gente vai ver depois a diferença de um ato administrativo para um fato administrativo. Então, fato é aquilo que ocorre no mundo. É meramente executar uma ordem. Tá certo? Então, quando um gari vai varrer uma rua, quando é feito pelos funcionários a poda de uma árvore, a construção de uma parede ou a realização de um serviço de desentupimento de um cano, por exemplo, isso não é um ato administrativo, não tem aí uma vontade da administração pública. É simplesmente algo executório, certo? E atos da administração? Atos da administração não interessam ao direito administrativo diretamente. Por quê? Os atos da administração, eles são regidos pelo direito privado. São atos que são praticados pelo poder público sob o amparo do direito privado. Como assim? Esses atos da administração são atos que a autoridade administrativa, ela faz como um mero gestor que ela é.
São coisas que ela faz para organizar a atividade dela. Por exemplo, se ela faz uma permuta, se ela troca um terreno, que é um terreno que a gente já viu, existem bens, eu já comentei isso com vocês, bens que são afetados e bens que são desafetados. Os bens desafetados, eles podem ser doados, permutados, né? A gente já conversou sobre isso. São bens que não estão tendo uma destinação específica pública naquele momento. Então, quando a administração pública resolve pegar um bem desse, por exemplo, e fazer uma permuta, o Estado resolve permutar um bem dele, que não é um bem que está afetado, um bem que ela pode dispor, com um bem do município. Ele fez uma permuta, isso é um ato da administração. Se ele compra e vende algo que não é necessário, por exemplo, uma licitação, que é dispensada a licitação. Se ele faz a locação de um prédio, vamos supor, ele não quer construir um prédio para colocar repartição pública, mas ele simplesmente vai alugar um prédio, vamos pensar que ele vai alugar aquele prédio lá da faculdade, por exemplo, para colocar ali uma repartição pública. Esse contrato de locação é um contrato de locação como eu faria, como você faria, é um contrato regido pelo direito privado, tá? Então, na verdade, os atos da administração não são atos administrativos, eles são regidos pelo direito privado, diferente dos atos administrativos que a gente vai ver, que o regime é de direito público, tá? Então, existindo essa diferenciação, é possível a gente ver que existem atos da administração que, por terem sido praticados pelo Poder Executivo, que não são atos administrativos. Então, nem tudo que é praticado pela administração é ato administrativo. Preste atenção. Então, pode ser que exista um ato da administração que não seja ato administrativo. É o que eu acabei de falar. A simples aluguel, a simples locação de um prédio, um contrato de doação de permuta, é um ato praticado pelo administrador público, mas não é um ato administrativo, tá certo? Como a expedição de uma licença, de um alvará, isso é um ato administrativo. Então, veja bem, o que você precisa gravar? Olha que interessante. Quando eu falo para você uma ordem de serviço, né? O chefe lá do setor de obras do município de Linhares deu uma ordem de serviço para que consertasse determinada tubulação que estava vazando água no bairro X de Linhares. Essa OS, essa ordem de serviço, é um ato administrativo. Tem uma vontade do administrador ali, né? Então, o administrador está manifestando a sua vontade para atender o quê? Para atender o interesse maior, o interesse público da coletividade. Então, aí, essa OS é um ato administrativo. Agora, repare, se o fato daquele funcionário ir lá e quebrar o cano e remendar o cano, aquilo ali é um fato administrativo. Da mesma forma que se o administrador mandar emitir uma OS, uma ordem de serviço, mandando demolir um edifício que a administração pública não tem mais interesse, está correndo risco, inclusive, de cair, isso é um ato administrativo. Mas a simples demolição, ir lá e demolir, é um ato da administração. Então, olha a diferença. Aliás, desculpa, é um fato da administração, um fato administrativo. Ele foi lá e derrubou. Então, essa demolição é um fato da administração, um fato administrativo. É algo que ocorreu, um cumprimento, é uma execução de uma OS. Eu quero saber o seguinte. Edson, Sidney, Thiago. Até agora, tudo bem? Alguma dúvida? Podem abrir o microfone para dizer sim ou não. Para mim está tranquilo. Tá tudo bem até agora? Para mim, Ei, sim. professora. Pode falar. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui a diferença de ato e de fato administrativo. O seguinte, o ato administrativo seria mais ou menos assim quando existe uma manifestação de vontade e o fato administrativo seria quando essa vontade ela é executada na prática. Tipo assim, se eu conceituasse dessa forma, estaria correto ou incorreto? Exatamente. É isso mesmo.
Vamos lembrar sempre desse exemplo da OS de demolição, né? Existe um prédio que está para ruir, que está para cair, que está sendo colocado em risco. Aí, o administrador público vai e dá uma ordem de serviço aos seus subordinados dizendo: é para demolir determinado prédio. Essa ordem de serviço, ela é um ato administrativo. E essa execução da demolição, ir lá e demolir, é um fato administrativo. Exatamente o que você falou. Perfeita a colocação. É isso mesmo. Beleza? E professora, desculpa, não consegui ouvir a sua resposta. É isso mesmo que você falou. Você está me ouvindo agora? Está ouvindo? Oi? Isso, agora eu estou ouvindo. Estou ouvindo, positivo. Estou dizendo que você falou está correto. O melhor exemplo é exatamente a OS de demolição. O administrador manda, através de uma OS, que seja demolido o prédio. Então, essa OS, essa ordem de serviço, é um ato administrativo e a demolição em si é um fato administrativo. É isso mesmo. Ok? Ok, positivo. Eu estou percebendo que quando eu abro o microfone fica ruim, né, a transmissão. Quando eu fecho fica legal. Eu acho, então, que... Presta atenção. No teste que eu fiz com a Juliana e os professores, o que a gente fazia? A gente abria o microfone só quando a gente queria perguntar. E quando a gente ouvia a resposta, a gente fechava o microfone para ouvir a resposta. Porque vai chegar melhor para você. Tá bom? Podemos continuar, gente? Olha lá. Atribuição do ato administrativo. Veja bem, existe uma sigla, que é uma sigla que é usada, que é muito importante, porque ela é conhecida pelos concurseiros, que é a sigla PAT. Essa sigla PAT são as iniciais, tá, dos atributos do ato administrativo. P, de presunção de legitimidade e veracidade. A, de autoexecutoriedade. T, de tipicidade. E I, de imperatividade. Então, o primeiro atributo, então, que é o que traz aí faz com que os atos administrativos, então, eles sejam considerados como legais, como legítimos e como verdadeiros. Então, o primeiro atributo que traz ele a essa carga de legitimidade e veracidade é o que a gente chama de presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, né? Então, na verdade, qual seria o conceito disso? O conceito é que os atos administrativos, eles são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Então, olha só, presumidamente verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Isso significa que essa presunção de legitimidade e veracidade, ela não é uma presunção absoluta, ela é uma presunção relativa, porque admite prova em contrário. Nós, administrados, podemos, e aí o ônus da prova é nosso, cabe a nós, então, provar que aqueles atos que o administrador público praticou, eles não estão dentro da lei, ou que eles são falsos, eles não são verdadeiros. Você quer um exemplo de presunção de legitimidade e veracidade? Quando um guarda de trânsito, ele te multa, você sabe que ele tem fé pública ali para te multar. Então, quando ele te multa, ele aplica essa multa, presume-se que essa multa foi expedida conforme a lei, né? Então, a presunção é de que ele fez tudo aquilo ali dentro da lei, que ele te multou porque você estava infringindo um dispositivo legal, tá? E ele fez isso com base nos fatos verdadeiros, que você efetivamente estava, por exemplo, estacionado na frente de uma garagem. Ora,
estacionar o carro na frente de uma garagem, né, impedindo a saída do veículo que ali está, isso é uma infração que é passível de multa. Então, existe uma lei que dá amparo a esse guarda para que ele te multe, tá certo? E existe uma alegação dele de que você, de fato, estava lá com o seu carro parado naquele lugar que era proibido. Então, as alegações ali, né, existe uma presunção de que aquele ato de multar você, e a multa é um ato administrativo, e que aquele ato ele foi legítimo porque ele estava amparado por lei quando ele expediu a multa, e verdadeiro, porque você estava realmente com o seu veículo parado na frente de uma garagem, você não poderia estar ali. Então, ele não precisa provar nada. Ele emite a multa e manda para você. Cola no vidro do seu carro, tá? Você é notificado a pagar aquela multa e acabou. Você que tem que provar, se você achar que aquele ato é ilegal, que aquilo é falso, você que tem que provar o contrário. Por isso que a gente fala que existe ali o ônus da prova ao administrado e não a administração pública. Atributo de presunção de legitimidade e veracidade, por que esse atributo ele é tão importante? Por quê? Pelo seguinte, isso traz rapidez e agilidade na execução dos atos administrativos. Outra coisa, essa questão da inversão do ônus da prova, isso é extremamente necessário, porque você já imaginou se a cada ato que a administração pública praticasse, ela tivesse que provar que ela fez aquilo de forma legal e verdadeira? Então, a inversão do ônus da prova cabe ao particular que se sentiu injustiçado. Tá certo? Quais são as consequências, então, que esse atributo de presunção de legitimidade e de veracidade traz? As consequências são as seguintes: até que se prove que aquilo não é verdadeiro ou que aquele ato não é legal, aquele ato ele continua produzindo seus efeitos, normalmente, até que ele seja invalidado. Então, enquanto ele não for invalidado, enquanto ele não for anulado, ele vai continuar produzindo seus efeitos. Ou seja, você recebeu a multa na sua casa. O que abre a possibilidade de você fazer? Ou você paga a multa, ou você tem um prazo de recurso, não é isso? Então, você pega e se você não usar esse prazo de recurso e não apresentar um recurso dentro do prazo, a multa vai ser expedida para você. E se você não pagar essa multa, você vai sofrer uma execução fiscal. Então, vejam bem, até que esse recurso seu seja julgado, a multa está valendo. Ela ainda existe. A não ser que a autoridade maior administrativa entenda que a sua justificativa é perfeitamente legal e aí ela anule aquela multa. Mas enquanto essa multa não é anulada, ela está valendo, certo? Tanto a administração como o poder público, ele tem legitimidade para analisar, tá? Então, tanto a administração como o poder judiciário, ele tem legitimidade para analisar essas presunções. Então, a própria administração pública pode rever os seus atos, a gente já conversou sobre isso nas aulas anteriores, e o judiciário também. Tanto é que se eu entender que essa multa, nesse exemplo que eu dei, essa multa não é legal, e na esfera administrativa o meu recurso não for julgado procedente, eu posso entrar questionando essa multa na esfera judicial. Por quê? Porque tanto a administração pública quanto o poder judiciário podem analisar essas presunções que eu falei com vocês. Gente, até aqui, tá tudo bem? Eu posso seguir? Vocês me compreenderam direitinho? Vocês têm alguma dúvida em relação a esse atributo do ato administrativo? Porque quando a gente está presencialmente... Por mim aqui está tudo tranquilo, pode prosseguir. Quando a gente está presencialmente com vocês, o professor olha para vocês, a gente olha para vocês igual a gente olha para os nossos filhos. A gente vê no rosto de vocês
se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo. E aqui eu não estou sem imagem de ninguém. Então, eu não consigo ter o feedback se vocês estão me acompanhando. Então, por favor, se vocês não estiverem, ainda mais que a nossa primeira aula, assim, nesse formato, eu preciso que vocês me falem, tá bom? Então, ao final de cada explicação de cada atributo, eu vou perguntar se vocês entenderam. Se tiver tudo ok, eu vou continuar, beleza? Então, vamos lá. Qual o segundo atributo, então, da nossa sigla PAT? Né? Continuando essa sigla PAT em nossa, a segunda seria autoexecutoriedade. Bom, isso significa o quê? Significa que os atos administrativos, eles podem ser executados pela própria administração pública, independente de autorização dos outros poderes. Vocês já imaginaram se toda vez que uma autoridade administrativa tivesse que praticar um ato, ela dependesse de autorização do legislativo, do executivo ou do judiciário, a máquina, né, a máquina administrativa, ela não ia andar, ela ia parar. Olha só, vamos pegar um exemplo super atual, né? A gente sabe que existem atos que só podem ser praticados através de lei, isso é fato. Existem outros que não dependem, né? Então, não dependem assim, de uma vez a lei editada, ele automaticamente ele pode ser praticado. Então, veja bem, está passando na mídia agora aí direto que nós estamos dependendo de uma lei para aprovação da liberação de verba para os profissionais autônomos durante esse período aí de recessão da economia por conta do isolamento e do fechamento do comércio e tudo mais. Então, a gente precisa aí de uma lei, né, que tem que ser aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República para que esse dinheiro, essa verba federal, seja liberada. Então, a gente precisa de uma lei. Mas, veja bem, depois que essa lei for publicada e entrar em vigor, o administrador público já tem a autoexecutoriedade. Imediatamente, ele já tem a possibilidade de fazer cumprir esse comando legal. Então, uma vez publicada essa lei, que permite, então, que se pague, que se dê aí um benefício, que se doe aos profissionais liberais um benefício durante esse período, basta que a lei seja vigente para que a administração pública já possa executá-la, tá certo? Já pode fazer o repasse desse valor, independente de autorização dos outros poderes. Por quê? Porque já existe uma lei. O que a gente precisava era a lei já existe. Então, os atos praticados dali para frente, eles já são automáticos, eles já são autoexecutórios. Então, de acordo com a doutrina majoritária, o atributo da autoexecutoriedade, ela não está presente em todos os atos administrativos. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, foi o que eu falei. Primeiro, depende de quando a lei estabelecer. Então, veja bem, quando a lei estabelecer, se nós temos contratos administrativos, nós vamos estudar os contratos administrativos. Eu sempre falo com vocês da concessão do serviço público, falo para vocês das licitações, dou o exemplo ali da Eco 101. Então, a Eco 101, quando ela ganha essa licitação para ela fazer as obras da BR-101, ela assinou um contrato administrativo com a administração pública. Então, se ela não estiver prestando o serviço adequadamente, pode o poder público vir e reter a caução, que é um valor em dinheiro que havia sido depositado para garantir aquela obra. Mas isso é possível que se retenha esse dinheiro, tá? Porque existe uma lei. A lei que trata dos contratos administrativos, Lei 8666, trata de licitações e contratos administrativos. Então, tem um artigo da Lei 8666 que permite que aquela caução que é dada, no exemplo que eu dei, vamos supor, a Eco 101, vamos supor que a Eco 101 não tenha prestado o serviço no prazo que ela deveria prestá-lo. É possível que a administração venha e retenha o valor depositado em caução. Por quê? Porque a Lei 8666 diz que pode. Tá? E em casos de urgência, demolição de um prédio que coloca em risco as pessoas. Então, o administrador ele não vai ficar esperando uma decisão do juiz que pode demorar meses e anos, e uma liminar, inclusive, pode demorar dias, dependendo da situação.
ele não pode colocar em risco a vida da população. É um caso de urgência, ele tem que demolir. Então, ele vai demolir. Isso é um ato autoexecutório, ele já tem a possibilidade, em caso de urgência, de agir. Então, de acordo com a doutrina, esse atributo, ele não está presente em todos os atos administrativos, mas, quando a lei estabelecer, em casos de urgência, o administrador público não precisa de nenhum outro tipo de autorização. Um exemplo legal que eu posso dar para vocês de autoexecutoriedade é o seguinte. Um fiscal da vigilância sanitária, ele determina a interdição de um estabelecimento. Tá? Ele pode fazer isso sem precisar de uma autorização judicial prévia. Ele pode apreender mercadoria, interditar estabelecimento, cassar licença, tá? Isso tudo ele já pode fazer. Ele não precisa de pedir uma autorização judicial quando ele verificar, por exemplo, que você está vendendo produtos vencidos no seu estabelecimento. Ele vai lá e faz o quê? Ele apreende essa mercadoria. Se você estiver trabalhando de uma forma irregular, ele pode interditar o seu estabelecimento. Não existe um decreto expedido pelo governador do estado de que não se pode funcionar, né? Não se pode estar com o comércio aberto durante esse período. Se você descumpre, você pode sofrer uma penalidade. Você pode ter a sua atividade suspensa por um período, tá certo? E sua licença para funcionar até além de suspensa, pode ser até cassada se você insistir, né? O que não é autoexecutório? Anota aí. O que não é autoexecutório é a multa. Então, veja bem. Vamos supor que os fiscais da vigilância sanitária foram lá no seu estabelecimento e verificaram que você está trabalhando com som ao vivo, além dos decibéis permitidos. Você está com som ao vivo muito alto e está atrapalhando a vizinhança e o repouso noturno e tudo mais. Ele vai lá e te faz uma advertência, que seria a primeira aplicação que ele faria de penalidade. Você continua insistindo e trabalha com som ao vivo muito alto. Segunda ida do fiscal lá, da prefeitura, ele vai e te aplica uma multa. Essa multa, ele vai te aplicar a multa, mas ele não pode obrigar que você pague ali aquela multa naquele momento. A forma que ele tem de te cobrar a multa, aí sim, é através do Poder Judiciário. Aí ele vai precisar, se você não pagar a multa por sua livre e espontânea vontade, ele vai precisar entrar com uma ação de execução fiscal. Então, a multa, a multa administrativa é a única maneira de executá-la na via judicial, através de uma execução fiscal, certo? Bom, continuemos então. Até aqui tudo bem? Bom, em relação à tipicidade, é um outro atributo do ato administrativo. Oi? Alguém falou alguma coisa? Tudo bem, gente? Posso seguir? Sim, não, talvez. Pode seguir. Posso? Positivo, pode seguir, professora. Beleza. Outra coisa, gente, tem outros atos também que são considerados, né, atos enunciativos e atos negociais. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles para vocês também, para vocês entenderem essa questão dos atributos em relação aos atos negociais e os atos enunciativos. Continuemos, então. Em relação à tipicidade, o atributo da tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas por lei como aptas a produzir determinados efeitos. É uma verdadeira garantia, gente. Na verdade, a tipicidade impede que o poder público, que o administrador público, ele haja fora da lei.
A verdade é essa, tá? Na verdade, é mais uma garantia para a gente. Por quê? Porque ele precisa seguir exatamente o que está descrito em lei. Então, o administrador somente pode exercer sua atividade nos termos estabelecidos. A regra é o seguinte, é que essa tipicidade, ela só existe nos atos unilaterais. Você sabe por quê? Não existe isso em atos bilaterais? Pelo seguinte, o que é um ato bilateral? Você já estudou isso em direito civil. Um ato bilateral é um ato que depende da vontade de duas ou mais pessoas. Então, quando a administração pública ela faz um contrato administrativo com quem ganhou a licitação, vamos pegar de novo aquele exemplo da Eco 101. Aquele exemplo da Eco 101 é ótimo para mostrar isso. Quando a Eco 101 ganha a licitação para fazer a obra da BR-101, ela assinou um contrato. Ela não foi obrigada a assinar um contrato, não. Ela assinou porque ela quis participar da licitação. E veja bem, ainda que ela tivesse ganhado a licitação e não quisesse assinar o contrato, ela poderia ter declinado e não ter assinado também, não tem problema. Então, assim, não há que se falar em imperatividade, não há que se falar em tipicidade quando nós estivermos diante de atos bilaterais. Por quê? Somente nos atos unilaterais. Não existe tipicidade, já que não há uma imposição de vontade da administração perante a outra parte. Por quê? Para o particular ele só faz aquilo que ele quiser e que não for proibido por lei. Tirando isso, ele não é obrigado a nada. Isso é claro, está no artigo 5º, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso se aplica ao particular, diferente do poder público. O poder público ele tem que fazer o que está previsto em lei. Né? Então, a tipicidade se aplica aos atos unilaterais. Os atos que são praticados pelo administrador público sem precisar da vontade ser externada pela outra parte, pelo particular. Então, quando ele emite um ato, por exemplo, enunciativo, ou um ato negocial, um ato enunciativo. O que é um ato enunciativo? Ele vai emitir uma declaração, ele vai emitir uma certidão, um atestado, ou um parecer. Isso é um ato enunciativo. Ele precisou de quem? De alguém que pedisse a ele uma declaração, ou de alguém que pedisse a ele um atestado, ou alguém que pedisse a ele o seu parecer, tá certo? Isso é um ato enunciativo. E um ato negocial? Um ato negocial depende também da manifestação da outra parte. Né? Então, quando nós estivermos aí diante de atos enunciativos e atos negociais, aí sim, nós estamos diante de atos bilaterais, tá certo? Bom, em relação agora ao outro tributo, ao tributo da imperatividade. Imperatividade significa que os atos administrativos, eles são impostos a todos, independentemente da vontade do destinatário. Ou seja, eu não escolho se eu quero ou não quero aceitar aquele ato que me foi imposto pela administração pública. Eu não tenho que querer. Esse atributo, ele decorre do que a gente chama de poder extroverso, ou poder de império do Estado. A principal característica é que o poder público, que é a administração pública, ela impõe os seus atos independentemente da concordância do particular. Então, para a administração pública, ela não quer saber se você concorda ou não concorda que naquela rodovia só pode passar uma velocidade de 80 km. Existe uma placa ali dizendo que você tem que passar 80. Ela não importa, ela não quer saber se você está satisfeito ou não está satisfeito com isso. Você é obrigado a diminuir a velocidade para passar no que está previsto ali, como velocidade compatível para aquela via. Da mesma forma, quando há apreensão de alimentos, interdição de estabelecimento, igual eu já falei para você, você não pode questionar isso. Quer dizer, questionar judicialmente até você pode,
mas você não pode impedir que o ato seja praticado, né? Então, eu não sei se eu já falei desse exemplo com vocês, aquele meu cliente que teve o estabelecimento dele interditado, porque ele trabalhava com som, segundo a administração pública, acima dos decibéis permitidos. A autuação existiu, a interdição existiu, certo? Só que o que ele pode fazer? Ele não pode impedir os fiscais ali naquele momento. No momento que o fiscal interditou, ele teve que cumprir a ordem. Naquele momento, ele teve que cumprir, porque nós estávamos diante do atributo da imperatividade. Só que o que ele pôde fazer? Ele pôde, através de uma ação judicial, questionar que aquela medida praticada foi ilegal, porque ele não estava, né, trabalhando com os decibéis ou com a música nos decibéis acima do que era permitido para aquele local, para aquele horário e pela lei. Tudo bem, gente? Bom, em relação aos atributos, então, são só esses. Então, a sigla, para que a gente não esqueça dos atributos do ato administrativo, é a sigla PAT, né? Nós temos aí, então, a presunção de legitimidade e de veracidade, que é a letra P, né? Autoexecutoriedade, que é a letra A, tipicidade, que é a letra T, imperatividade, que finaliza a nossa sigla com I. Então, PAT, você grava, são os atributos do ato administrativo. Só que a gente vai entrar agora numa coisa que não é mais atributo. Ela é chamada de requisitos de validade ou elementos do ato. Então, anota aí, requisitos de validade. Isso significa o quê? Significa que se algum desses aqui, sujeito, finalidade, forma, motivo, objeto, não existirem na prática do ato administrativo, esse ato ele é inválido. Presta atenção. Ele não é inexistente, porque ele existiu. Ele existiu. Ele só não é válido. Então, às vezes, um examinador de prova de concurso coloca isso para confundir sua cabeça. Os requisitos e os elementos do ato administrativo, esses que a gente vai estudar agora, são requisitos de validade. E tem uma outra sigla, então, que eu quero que você grave. Não está na ordem aqui, porque esse material não fui eu que fiz, é do professor Carlos Barbosa. Mas a sigla, você vai inverter ela aí. Nós vamos usar a sigla CONFIFORMOB. Com, de competência, FI, de finalidade, FOR, de forma, MO, de motivo, e OB, de objeto ou conteúdo. Então, CONFIFORMOB. Quando eu falar para vocês CONFIFORMOB, são as iniciais dos requisitos ou elementos do ato administrativo, que é o que a gente vai tratar agora. Então, se eu falar em atributos do ato, a sigla é PAT. Se eu falar em requisitos ou elementos, CONFIFORMOB, que é as iniciais de cada um deles. Bom, sujeito competente ou competência. Veja bem, é um poder decorrente da lei. Na verdade, o que é sujeito competente ou competência? É a atribuição que a lei dá para a prática de ato. Então, a lei vai dizer quem pode praticar determinado ato. Qual agente administrativo que pode praticar determinado ato? Então, é o poder decorrente da lei. Somente a lei pode determinar a competência dos agentes na exata medida necessária para alcançar os fins desejados. Preste atenção. Dentre esses requisitos ou elementos, existe uma coisa chamada de vinculação e discricionalidade. Então, presta atenção. Quando eu falar para vocês de sujeito competente ou competência, isso vai ser sempre vinculado. Vinculado ao quê? O que significa? Esse elemento, ele é um elemento, um requisito vinculado.
significa que ele sempre vai estar vinculado à lei. O administrador público, ele não tem competência de mudar isso. A vontade dele não muda a competência dele. A gente vai ver, inclusive, que a competência ela não pode ser nem transferida em alguns casos quando ela é exclusiva. Nós vamos ver isso agora. Celso Antônio Bandeira de Mello, ele vai enumerar as principais características do elemento. Primeira coisa, gente, não esqueça, então, esse requisito, ele decorre de lei, ele não é presumível, tá? Ele tem o que a gente chama de caráter instrumental, porque ele visa a persecução do interesse público, o objetivo da competência é manter aí em vista o interesse público. Essas são duas coisas extremamente necessárias. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, as principais características desse elemento seriam as seguintes. E que veja bem, que o administrador não pode abrir mão dela, certo? O administrador, em forma nenhuma, não pode abrir mão dela. Ela é irrenunciável, então significa que a competência é um exercício obrigatório para órgãos e agentes públicos, ela é irrenunciável. Então, quando a lei traz determinado órgão, determinado agente como competente para a prática daquele ato, isso é irrenunciável, ele não pode dizer que ele não aceita, certo? Ele é intransferível, porque a gente vai ver que a delegação que é permitida pela lei não transfere a competência, mas a execução temporária. Então, é possível, sim, que determinado ato possa ser delegado, mas a competência daquele que a lei deu, ele não perde. Então, é possível, por exemplo, que um auditor fiscal delegue, né, a outra autoridade, por exemplo, a um outro auditor fiscal, a possibilidade de ele praticar determinado ato. Tá? Então, pode ser feita a outro órgão ou autoridade, mesmo que não seja subordinado. Tá? Eu não preciso ser subordinado para receber a delegação, não. É possível a delegação de pessoas ou de órgãos e autoridades que estão ali no mesmo nível hierárquico. Imodificável pela vontade do agente, porque só a lei muda a competência, tá? Não é possível que a competência seja mudada pela vontade do agente, por isso imodificável. E imprescritível, já que o não exercício da competência não gera sua extinção. Então, o servidor ele pode ter deixado de praticar um ato por omissão, ele vai ser punido, obviamente. Ele não praticou o ato, porque ele foi omisso, ele vai ser punido, mas ele não perde a competência. Né? A competência para a prática daquele ato continua sendo dele, ainda que ele não tenha praticado aquele ato naquele momento. A Lei 9.784 de 99 permite a delegação e a avocação dos atos administrativos, tá? Em relação à delegação, a lei menciona. Então, o artigo 13 fala da delegação, que pode ser objeto de delegação e que não pode. Mas antes disso, eu quero ler para vocês o 12, que é um artigo super importante dessa lei, Lei 9784 de 99. Tá? Essa lei, ela fala da possibilidade de delegação em alguns casos, mas veda em outros. O artigo 12 da Lei 9784 de 99, ao tratar da delegação, diz o seguinte: artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, você percebe que é possível, sim, a delegação, e a delegação não tira do ente a competência, só permite que, provisoriamente, temporariamente, um órgão ou outro agente pratique aquele ato. Mas, por outro lado, o artigo 13, que é o artigo seguinte,
dessa lei, ele fala o seguinte: não podem ser objetos de delegação. Então, tem exceções, né? Não podem ser a edição de atos de caráter normativo, ou seja, a prática de normas, gente, de leis, né? Ou de normas com conteúdo de lei. Esse não pode ser delegado de forma nenhuma. A decisão e os recursos administrativos, por quê? Porque cada órgão ou esfera administrativa, ela é responsável pelo julgamento dos recursos. Então, quando eu, por exemplo, impugno uma multa, né, ou impugno um tributo que eu entendo que não me é devido, eu vou para a primeira esfera administrativa, faço a impugnação, depois eu vou para a segunda esfera administrativa e entro com recurso e vou galgando aí todas as esferas administrativas. Cada um daqueles órgãos em que o meu recurso foi direcionado tem competência para julgar. Então, a decisão de recursos administrativos ela não pode ser delegada a outrem. É aquele órgão ou aquela autoridade que a lei diz que tem competência ou atribuição para fazer. E as matérias de competência exclusiva do órgão ou da autoridade, que é diferente de competência privativa. Vocês já devem ter estudado em direito constitucional que a competência privativa ela pode ser delegada, mas a exclusiva não, de forma nenhuma. Tá? Outra coisa que também a Lei 9784 de 99 traz, e que é bem importante, é que a delegação, quando ela é dada, né, ela tem que especificar a matéria e os poderes que são transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício de atribuição delegada. Então, preste atenção, competência exclusiva não se delega e competência privativa pode ser delegada. E qual seria a diferença de avocação para delegação? Olha só, a avocação, gente, ela é feita quando ela é determinada por uma autoridade superior. Quando eu disse para vocês, eu acho que foi na sala de vocês, que eu expliquei a respeito da remessa necessária dos recursos quando há condenação da fazenda pública, eu acho que eu falei da avocação para vocês. Então, presta atenção. Nós estamos aí diante de uma ação que foi intentada contra o poder público. Vamos pegar aqui como exemplo uma autarquia, que a gente estudou o INSS. O INSS, eu ingressei com uma ação contra o INSS e fui ganhadora. Então, o INSS, que é uma autarquia federal, uma autarquia da União, perdeu, então, a ação. A lei fala que, dependendo do valor da condenação, é obrigatório que se faça o recurso, né, que se recorra dessa decisão que julgou contra a Fazenda Pública. Então, veja bem, o que o procurador do INSS tem que fazer? Ele tem que recorrer dessa decisão que foi contrária à Fazenda Pública. E se ele não recorre, qual é a obrigação? Por algum motivo, por acúmulo de serviço ou perdeu prazo, não importa. Vamos supor que o procurador do INSS não recorra. O que o juiz tem que fazer? O juiz tem que remeter os autos ao Tribunal de Justiça, né, para que seja julgado o recurso lá. Vamos parar e pensar que o juiz também, por algum descuido, não remeteu esse processo para o tribunal julgar. Tá? O que o tribunal faz? O tribunal é um órgão superior, né, para julgamento. Ele avoca, ele pega a força, traz para si esse processo para ele julgar esse recurso, ele julgar com base nessa decisão que foi contrária à Fazenda Pública. Então, a avocação é quando a autoridade traz para si determinada competência que foi atribuída por lei a seu subordinado. Por exemplo, outro exemplo, um delegado de polícia federal avoca determinada competência que, a princípio, seria do escrivão da Polícia Federal para praticar um ato em seu lugar, um ato que o escrivão deveria ter praticado e não fez, por exemplo. Tá? Lembrando que a avocação ela é temporária e excepcional e tem que ocorrer motivos
relevantes devidamente justificados, tá? Ela só pode ser feita quando se tratar de uma competência atribuída a um órgão, a autoridade hierarquicamente inferior. Gente, o que eu vou fazer agora? Nós ainda temos que ver finalidade, forma, motivo e objeto, certo? Eu vou dar uma paradinha, vou dar um intervalo com vocês aí, um intervalo de uns 15 minutos, tá? Para a gente poder beber uma água, comer alguma coisa. Eu também dar uma descansada na voz. Então, vou fazer o nosso intervalo agora de uns 15 minutos, tá bom? E daqui 15 minutos eu volto e a gente continua, então, os elementos do ato administrativo. Alguém tem alguma dúvida até agora? Professora, aqui tá tranquilo, tá? Oi? Ei? Tudo bem? Ei, professora, aqui tá tranquilo, sem dúvidas. Tudo certo, Sidney? Tudo certo, Edson? Tiago tá aí? Tudo certo, professora. Alexandre tá aí? Eu tô tranquilo. Então tá, então vou fazer uma pausa de 15 minutos, tá bom? E aí daqui 15 minutos a gente volta, beleza? Até!